Abram comigo suas Bíblias lá em João capítulo 2. As crianças que estão aqui presentes podem descer para a salinha. Vai ter uma palavra especial para vocês lá. Enquanto eu falo com os adultos aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Vou repetir, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Hoje eu vou precisar que vocês participem muito comigo. Quando a gente fala amém, a palavra amém, ela quer dizer assim seja. Toda vez que eu falar algo direcionado à sua vida, em relação à sua família, eu vou falar aqui hoje sobre as mulheres, eu vou falar aqui algumas coisas que eu creio que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero que você concorde comigo. Tem um texto na palavra que fala assim: o que a igreja ligasse na terra seria ligado onde? Nos céus. Então eu quero que vocês sejam intencionais comigo aqui, amém? Quando eu falar, o Senhor vai te abençoar, o que você vai falar? A sua família é uma bênção, o que você vai falar? Amém. Abram comigo lá então João capítulo 2. Deixa aberto aí. Gente, hoje minha palavra, eu vou pegar por base as mulheres. Quantas mulheres estão aqui? Faz assim com a mão assim. Muito bem. Quantos homens aqui têm mulheres maravilhosas na sua vida? Dê uma salva de palmas para elas, que merecem todo o nosso respeito, nossa admiração. Vocês são 10. E é claro, eu não poderia perder a oportunidade no Dia Internacional da Mulher e não falar de algumas mulheres. Então hoje, a minha palavra, eu vou pegar várias mulheres da Bíblia e vou falar um pouco sobre elas, mas eu vou focar em uma específica. Maria, a mãe de Jesus. Quem ama Maria aqui? Pode levantar a mão, irmão. Que às vezes, eu vou até esclarecer um negócio aqui. Às vezes, há uma certa falta de informação em relação ao que nós evangélicos achamos de Maria. Maria, deixa eu falar um negócio para você, se você é católico, você está nos visitando, ou se você vem de uma estrutura católica, de um histórico católico, nós amamos Maria. Maria foi uma mulher excepcional, ela contribuiu para o ministério de Jesus e nós vamos ver um pouco aqui sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre a vida de Maria e vou tentar aplicar nas nossas vidas, tanto das mulheres, mas principalmente dos homens, mas todos nós, alguns princípios que eu vi na vida de Maria. Mas antes de falar de Maria, vamos lembrar algumas mulheres da Bíblia aqui? Na Bíblia nós tivemos mulheres excepcionais, nós tivemos Débora. Quem lembra de Débora? Débora, ela foi uma profetisa, ela foi uma das juízas de Israel. Por um tempo, um período de, eu não sei quantos anos agora aqui de cabeça, Israel foi governado por juízes. Nós tivemos Sansão, nós tivemos Gideão, foi no tempo dos juízes. E Débora foi a única juíza, a única mulher que participou daquele momento. E veja, a gente está falando de uma sociedade totalmente patriarcal, onde o homem era o cabeça, a mulher ela era deixada de lado. Nós tivemos uma mulher que foi juíza, e não só juíza, ela direcionou, ela coordenou ataques a povos, como os povos de Canaã. Essa foi Débora. Nós temos o exemplo de Ana, mãe de Samuel. A Bíblia fala que Ana era estéril e ela com fé, ela com ousadia, ela buscou espiritualmente aquilo que era o desejo do seu coração. E Deus deu um filho para ela, e não foi um filho qualquer, simplesmente Samuel, um maior profeta, um dos maiores profetas, se não o maior profeta que teve na Bíblia. Nós temos o exemplo de Ruth. Quem lembra da história de Ruth? Ruth, ela era uma estrangeira, e ela chegou para Noemi, sua sogra, e falou o seguinte: eu sou estrangeira, mas eu vou aonde você estiver, onde você for eu vou, onde você repousar eu vou repousar, o seu povo será o meu povo, e o mais lindo de tudo, o seu Deus será o meu Deus. E simplesmente foi a bisavó de Davi, só isso. E nós temos outras mulheres, Esther, e por aí vai. Mas hoje eu quero focar em Maria, porque eu acho Maria poderosa. Eu acho Maria talvez a mulher mais poderosa, mais significativa da Bíblia. Então, vamos ler aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, porque eu creio que Deus está nos direcionando aqui nessa noite. João capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, ok? Você pode acompanhar aqui atrás também. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Em outras palavras,
E daí? Mais ou menos assim. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo quanto ele vos mandar, quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Isso é mais ou menos 80 a 120 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, até o topo, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabemos de onde viera, e se bem que o saibam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui eu queria ler. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez, amém? Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, Pai, na Tua casa, e esperamos que o Senhor fale conosco, Pai. Fala aos nossos corações, toma este lugar, toma a minha vida principalmente, para que eu possa ser um canal de bênção, Senhor Deus, para essas vidas que estão aqui. Em nome de Jesus, amém, amém. Então vamos lá, o que a gente pode aprender aqui com a vida de Maria e com o exemplo das mulheres? Tudo que eu vou falar aqui, toda mulher tem um pouco disso. Algumas vão ter que aprimorar, mas toda mulher tem um pouco disso. E a primeira característica que eu vejo aqui na vida de Maria e de todas as mulheres, é que elas sabem persuadir. Gente, quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Minha mulher, ela é mestre em fazer o negócio ir para o lado do que ela quer. Teve um dia, eu não lembro exatamente o que era, ela me ofereceu algum doce, alguma coisa, não sei se era uma fruta, e eu falei para ela assim: não, amor, não gosto disso não. Ela olhou para mim e falou: gosta sim. Eu falei: então tá bom, me vê 2 aí. E olha só o que Maria fez com Jesus. Está chegando ali minha esposa ali. Veja comigo, gente, que tem um gap, tem uma lacuna entre o versículo 4 e o versículo 5. Vocês perceberam isso? Olha que interessante. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí olha o versículo 5. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Peraí, está faltando alguma coisa aqui, não é verdade? Como é que ela fala? Jesus fala para ela: não é minha hora. E no versículo seguinte, ele já está preparando, já falando para a serva: faça tudo o que ele disser. Quem concorda comigo que teve uma conversa aqui nesse meio? Quem concorda? Você concorda comigo? Senão não faz sentido. Como é que num versículo Jesus fala: não é minha hora. E no versículo seguinte ele já está preparando, a mãe já está preparando: ei, serviçais, serventes, faz tudo que ele mandar. Ela convenceu Jesus. Eu não tenho dúvida disso, isso não está na Bíblia, tudo que eu vou falar aqui está fora da Bíblia, é interpretação. A Bíblia de vez em quando nos dá essa possibilidade da gente ler nas entrelinhas, porque senão o negócio não faz sentido. Amém? Está todo mundo comigo? E eu vou falar aqui minha interpretação do que aconteceu aqui. Se você achar que é heresia, você pode desconsiderar tudo que eu falei aqui. Mas olha só, presta atenção comigo. Maria chegou Jesus, chamou ele no canto: vem cá, filhinho, deixa eu falar um negócio contigo aqui. Seguinte, 30 anos atrás, chegou um anjo para mim e falou o seguinte: você vai ficar grávida, ok? Eu falei: como assim vou ficar grávida? Que se eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? Ele falou: não, vai descer sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver, e você vai dar luz a um filho. E não será qualquer filho, ele será chamado Emanuel. Vocês conhecem a história, está lá em Lucas capítulo 1. E aí, imagine uma jovem, uma adolescente. As mulheres naquele tempo, a gente sabe que a Bíblia, que Maria já estava prometida em casamento, é ou não é verdade? Ela já estava prometida. As mulheres casavam cedo, então ela devia ter 16, 15 anos. Era uma jovem. Você imagina uma jovem naquele tempo em que as mulheres eram excluídas, as mulheres elas eram deixadas de lado, era esse o contexto. Uma jovem chega para a sua família, chega para o seu noivo e fala: estou grávida. E mais, e quem é o pai? O Espírito Santo de Deus. Gente, na boa, vamos trazer para o nosso contexto aqui. Eu falei no acampamento sobre Maria, e eu vou repetir o que eu falei lá. Eu namorei com a Anne 5 anos, na santidade, mantivemos um relacionamento santo diante de Deus. Se a Anne chegasse para mim e falasse:
quando nós estivéssemos noivos, estou grávida. Eu falei, peraí, quem foi? Eu não fui. Eu sei a aprovação que eu estou passando. Quem foi? O Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Eu falo, Anne, deixa de conversinha. Quem é o Espírito Santo? Me apresenta ele. Eu vou lá quebrar ele. Esse era o contexto. Então Maria, uma virgem, ela chega para os pais, ela chega para o noivo e fala, eu estou grávida do Espírito Santo. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue entender o quanto isso é sério naquela sociedade. Ela simplesmente foi deixada de lado. O noivo dela, que era José, falou o seguinte, eu não vou casar com ela. Era um homem íntegro, a Bíblia fala que ele em segredo, ele falou que ia desfazer o casamento. Sabe por que ele não desfez o casamento? Porque um anjo apareceu para ele e falou, não desfaça, porque foi Deus, isso é obra de Deus, só por isso. Então o cara que era mais comprometido com ela falou, eu vou sair fora. Que conversa é essa de Espírito Santo? Agora vamos voltar para Maria. Maria, beleza, engravidou, e ela viu que foi obra de Deus, Deus confirmou através de uma prima dela, enfim, vocês conhecem a história. Sabe qual era o maior desejo de Maria? Mães, aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Era que Jesus nascesse e que ele fosse sobrenatural. Porque isso tiraria a vergonha dela. Se um filho nascesse do Espírito Santo, provavelmente ela imaginasse que ele já nascesse brilhando, um negócio lindo, espetacular, fazendo milagre no primeiro mês, saindo, falando no segundo mês. Era isso que ela esperava, sabe por quê? Porque isso ia tirar a vergonha dela. Isso ia tirar toda a vergonha dela, porque ela ia provar para as pessoas, olha aqui vocês, minhas amigas que me abandonaram, achando que eu fiz coisa errada, olha aqui meu filho, com 3 anos de idade já está andando. Era isso que ela esperava, que fosse o Filho de Deus. Foi isso, um anjo chegou para ela e falou, cara, é o Filho de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Jesus foi uma criança boa, não estou falando que Jesus não foi nada espetacular. Foi uma criança bacana, uma adolescência legal. A Bíblia fala lá que ele ia no templo e ele tentava, de alguma forma, aprender, mas nada de sobrenatural. Vocês têm filhos bons. Vocês poderiam estar na mesma situação que Maria. E sabe o que aconteceu? Jesus foi normalzinho. Isso, Maria conversando com Jesus, tá? Lembra aqui onde eu estou. Então, Jesus, você foi normalzinho. E agora, depois de 30 anos... chegou o momento, chegou a hora. Então Jesus falou para ela, não é a hora ainda não. Ela falou, é sim. E mãe, você sabe como é que é, puxando a orelha de filho. Quando tranca a boca para falar, Jesus, e não me faça, e até aí. O que eu quero falar para vocês, presta atenção aqui. Maria sabia o que ela estava fazendo. Aquilo ali era muito mais do que iniciar o ministério de Jesus. Era algo que ia libertá-la. Ela estava apresentando o filho dela para a sociedade. Ela estava fazendo algo que estava ali engasgado no coração dela. E ela levou Jesus para aquele caminho. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? Me presta atenção aqui. Que nós em 2020, isso é uma palavra pessoal que Deus tem falado para mim. Alex, seja intencional em 2020. Sabe o que é ser intencional? É você fazer as coisas sabendo aonde você quer chegar. É você pregar sabendo quem você quer alcançar. É você cantar uma música sabendo que você quer encontrar o coração de Deus. Não simplesmente viver no automático. Não simplesmente deixando a vida me levar. Nada disso. E eu tenho falado para os jovens, como pastor de jovens, nós vamos ter os jovens mais abençoados da história dessa nação. Sabe por quê? Pode aplaudir. Porque a partir de agora, nós seremos intencionais. E a minha intenção é levar esses meninos para as alturas. Eu quero ver deputados aqui dessa igreja, senadores, empresários cheios do sucesso. Sabe por quê? Porque a direção dessa igreja, o ministério de jovens, os líderes de jovens, nós estamos com a intenção de levar seu filho para as alturas. Nós seremos intencionais. Chega dessa história de ficar passando pelo mundo e as coisas acontecendo. Um dia desse eu estava no shopping e eu sempre pego o metrô. E lá no metrô eu sempre percebo, você pode perceber, todas as entradas, mas eu sempre vejo no metrô. Sempre, na entrada do metrô, do Parque Shopping, tem sempre um segurança ali. Quem já reparou isso? Sempre tem um segurança ali. Deixa eu te contar uma coisa, isso não é aleatório. Isso é intencional. Porque eles sabem que de lá que vem um perigo. Eles sabem que é nas entradas que vem um perigo. É nas entradas que vem as pessoas que vêm roubar. É nas entradas que vem as pessoas que vêm assaltar, que vêm furtar. É ali.
Isso é intencional. Por que a gente vive a nossa vida de forma aleatória? Por que nas nossas casas, você pai, você mãe, você não fecha as portas, não coloca um segurança nas portas, nas entradas da sua casa, sabendo onde os seus filhos andam, sabendo quem são as suas amizades? Nós precisamos ser intencionais. Pais, vocês precisam ser intencionais em direcionar os seus filhos, até para o curso da faculdade que eles vão cursar. Sabe por quê? Porque são os meninos que muitas vezes não tem nada na cabeça, você tem maturidade, você tem experiência, e a gente vai deixando, não deixa ele escolher nada, direciona. Seja intencional. Você quer que seu filho seja um médico? Direcione ele para ser um médico. Sabe por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para escolher. E a gente vai deixando a coisa acontecer. Mais ainda, os pretendentes das suas filhas, dos seus filhos, eu não estou falando de você se intrometer na vida deles, mas sejam intencionais. Se você vê algo, se você vira algo numa pessoa, num homem, numa mulher, e você fala, cara, esse rapaz tem um desvio de caráter, seja intencional. Sabe por quê? Quem vai pagar essa conta? Você, no futuro. É você. Quando sua mulher estiver casada com um problema, é você que vai pagar essa conta. Então, vamos parar com essa história de deixar a vida levar a gente, de deixar a coisa acontecer. Seja intencional. Se levantar as mãos para engrandecer o nome do Senhor, saiba que tem um Deus te ouvindo, e Ele ouve as suas palavras. Se for para estudar, estude com dedicação. Se for para ler a palavra, leia com dedicação. Se for para ser um pastor, faça com paixão. Tudo que colocar nas suas mãos, tudo que Deus colocar nas suas mãos, seja intencional. E muitas vezes a gente vai deixando o trem acontecer. Sabe, eu falei de Esther. Depois você pode ler lá, Esther capítulo 7. Vocês conhecem a história de Esther, uma mulher que era judia, num ambiente que não era dos judeus, porque eles estavam escravos numa terra desconhecida, e ela chegou até rainha, até ser rainha. E aí, houve um decreto lá, resumindo a história, queriam matar os judeus. E ela, de forma intencional, planejada, ela chegou para o rei e falou o que estava acontecendo. O rei desfez tudo aquilo, e aquele que queria matar o povo foi morto. Ela não deixou, não, deixa o rei fazer o que ele quiser. Que conversa é essa que deixa o rei fazer o que ele quiser? Deus deu uma direção para nós, Deus tem dado uma palavra no nosso coração que é o seguinte: pede, Alex, pede pastores, pede líderes, pede você, pede as nações, e eu vou te dar por herança. É isso que o Salmo 2 fala. Então nós vamos pedir. Deus pode dar ou não, mas eu vou pedir. E tudo que eu fizer nesse púlpito, tudo que eu fizer com esse microfone, vai ser com a intenção de ganhar as nações. Começando pelo Bandeirante, depois Brasília, depois o Brasil, depois o mundo. Pode aplaudir o Senhor. Só que ser intencional exige renúncia. Se você tem a intenção de ser um bom atleta, você vai ter que renunciar. Não tem jeito. Você vai ter que renunciar ao seu tempo, você vai ter que se dedicar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que treinar. Se você quer que seus filhos sejam abençoados, você vai ter que sair muitas vezes no trânsito e trazer ele aqui para a reunião de adolescentes. Nossa, pastor, mas isso é chato demais. Nossa, eu não dou conta, toda semana é reunião. Bem-vindo, esse é o preço que você precisa pagar. Não sou eu que vou pagar, não é o pastor que vai pagar por você, não é o seu vizinho, é você. Eu lembro da minha mãe me trazendo para as aulas de instrumento aqui na igreja. Eu lembro da minha mãe orando por mim de madrugada. E sabe o que aconteceu? Hoje eu estou com o microfone falando para vocês. Isso foi intencional. Minha mãe sabia o que ela estava fazendo. Eu falo para vocês, pais, sejam intencionais. Onde vocês querem ir? Os seus filhos, para onde você quer que seus filhos vão? Seja intencional e comece a direcioná-los nesse sentido. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te abençoar, Ele vai abrir o caminho de frente para você, Ele vai ser o seu guia. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que já pagou um preço na cruz do Calvário. E deixa eu te contar a notícia, para você ter vida abundante, simplesmente assim. Então, sejamos intencionais. Fala para quem está do seu lado, seja intencional. Outra característica das mulheres, elas conseguem perceber o ambiente. Fala aí, se a mulher não tem uma capacidade, o povo fala que tem um sexto sentido, elas conseguem. Cara, tem umas histórias da pastora Alice, cara, uns negócios loucos, velho. Antes de eu falar da pastora Alice, um dia Deus me deu uma palavra, eu até falei aqui no encontro de mulheres, que a mulher é como um farol. Já viram esses faróis antigos que tem aí? Farol da Barra, esses faróis mesmo. E o farol, ele tinha basicamente duas funções. Um é iluminar, isso inclusive para defesas, ou seja, quem é que está chegando, qual barco que está chegando. Ele tinha essa função de jogar luz.
ou seja, de tornar claras as coisas. A mulher ela tem esse poder de ter esse sentido de saber e tentar descobrir as coisas, enfim, ela tem esse sentido. E outra função do farol é que o farol ele sinalizava que ali havia terra firme. Isso nos fala sobre segurança. A mulher ela tem essa capacidade de ser essa terra firme, tanto quando um filho cai e chora, ele vai procurar a mamãe, muitas vezes, porque é essa terra firme. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a mulher é esse farol. E a pastora Liz, o pastor conta algumas histórias aqui, a Anne também conta, e eu vou destacar duas. Uma foi, certo dia eles estavam em casa, a filha mais velha deles chegou, batendo o pé assim, com esses tamancos assim, né? A forma de andar dela diferente. E aí a pastora conversando com o pastor, em casa já, sei lá que horas da noite, falou assim, tem alguma coisa errada com a Lise, que é a filha mais velha deles. Aí o pastor, que viagem é essa? Tem alguma coisa errada com ela. E como é que você sabe, Alice? Não falou com ela pelo jeito dela andar. O pastor ficou assim, sério, duvido, mas não falou nada para ela, né? O que aconteceu? Depois a pastora foi lá ver e realmente tinha alguma coisa errada com a Alice, não lembro o que era, mas tinha alguma coisa errada. Ela sentiu pela forma da filha andar, cara. Os homens, cara, se for depender do homem para descobrir alguma coisa com alguém andando alguma coisa, o mundo acaba, a gente não vai ter essa percepção. O pastor provavelmente estava lá com o controle remoto lá assistindo o negócio, não estava prestando atenção no que está acontecendo. Mas a gente, como cristão, você precisa pegar essa característica das mulheres, incorporar a sua vida cristã, você precisa perceber o ambiente. Outro exemplo foi quando a Laís bateu o carro, elas saíram de casa, 5 minutos, o telefone toca, pastor e pastora ainda na cama, né, dormindo, enfim. E aí, o telefone toca, o pastor atende. E aí o pastor fala, oi filha, o que aconteceu? Bateu o carro? Aí, mas onde que é? Não sei o que. Não, tá bom, fica tranquila. Beleza, desligou o telefone. Quando olhou para ela, cadê a pastora? Só viu um carro saindo lá fora, assim, ó, atropelando cachorro, correndo. Com 2 palavras, ela já, do jeito que ela estava, ela pegou a chave, saiu correndo, um instinto louco de salvar as crias dela, e saiu, chegou no acidente primeiro que o bombeiro, tirou as meninas de dentro do carro. Uma percepção que os homens demoram um pouco, tem um delay, irmãs, se eu falar um negócio para vocês, a gente tem um delayzinho, um negócio que é mais demorar. Não fica com raiva do seu marido, não. Às vezes a gente fica pensando assim, ó, já viu a história da caixa do nada, do homem? A gente tem isso. As mulheres têm dificuldade de entender que o homem, às vezes, não está pensando em nada realmente. Não está pensando em quê? Nada. Não, mas é o que você está pensando? Nada. Não, isso não entra na cabeça das mulheres. A gente não pensa em nada. A gente tem essa capacidade. Mas o que eu estou falando para vocês? Presta atenção aqui. A gente precisa entender o ambiente. Eu estava casando uns casais aqui, sexta-feira. Eu falei para eles, uma das características de um casamento abençoado é que é um lar, existe um acolhimento. A gente precisa se sentir acolhido onde a gente estiver. Sabe, é mais ou menos assim, você ter a liberdade de chegar em casa e abrir o seu coração. Quando você vai num psicólogo, num psiquiatra, vai se falar com alguém, você normalmente tem um ambiente ali que te acolhe, tem uma cadeira confortável, às vezes até um divã, um sofá. Para quê? Para que você se sinta acolhido, para que você consiga abrir o seu coração. E eu estava falando para eles, a gente precisa fazer isso nos nossos casamentos, para que os nossos filhos, para que as pessoas próximas a nós, elas tenham confiança de abrir o coração para a gente. Para que elas se sintam num lugar acolhedor e queiram abrir o coração para a gente. Você pai, você família, você homem, você mulher, você precisa sentir o ambiente. E sentir no ambiente, quando você traz um ambiente acolhedor, você consegue mudar as coisas ao seu redor. Você traz as coisas para o seu lado. E muitas vezes a gente está deixando, mais uma vez, a coisa acontecer. Você consegue perceber o ambiente espiritual na sua casa, na sua vida? Você consegue perceber o ambiente das pessoas que te rondam? Homem, você consegue perceber quais as mulheres, talvez do seu trabalho, ou a amizade de mulheres que elas precisam sair da sua vida? Porque senão isso pode destruir o seu casamento. Você tem essa percepção? Muitas vezes a gente não tem essa percepção. Você tem a percepção das amizades que você precisa sair, que você precisa desfazer? Muitas vezes nós não temos essa percepção. A gente vai deixando o inimigo ao nosso redor, sem perceber que ele está ao nosso redor.
Deus quer dar para você um senso de percepção. Você vai saber as pessoas que precisam sair da sua vida, diga amém. Deus vai te dar a direção e o discernimento das pessoas que você não pode andar, que você não precisa mais andar, porque elas não te fazem bem. Ainda que sejam parceiros para a vida. Quantas vezes eu falei com colegas aqui, eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Essas suas amizades, elas não servem para você. E ele falou para mim, pastor, são amigos de anos. Eu cresci com esses caras. Eu falei, são esses aí que estão destruindo o seu casamento, te levando para barzinho, te levando para... são esses. Então, dá o pé neles e vai embora. Deus vai te dar novas amizades. Deus quer trazer um senso de percepção espiritual para as nossas vidas. É como um farol, vendo o que está acontecendo. Na sua casa, você como homem de Deus, você precisa entender as estratégias do inimigo. Quando você vai para a guerra, tem duas formas de você guerrear. Uma é atacando. Você ataca. Outra é se defendendo. E para você atacar ou para se defender, você precisa estudar o inimigo. Você precisa saber como que o inimigo vai chegar até você. Por que na vida espiritual a gente não tem essa percepção? A gente deixa o trem acontecer. Às vezes se aproxima da gente uma pessoa que vai destruir as nossas vidas e a gente não tem essa percepção, deixa a pessoa entrar na nossa casa, deixa entrar na nossa vida, quando vê traz uma destruição. Sabe de quem foi a culpa? Não foi de Deus, foi sua que não teve a percepção. Estou sendo um pouco duro hoje, né, irmãos? Mas é a verdade. E terceiro, e por último, as mulheres, elas impulsionam quem estão perto, as pessoas que estão perto. Cara, foi isso que Jesus fez, foi isso que Maria fez. Ela chegou e falou, Jesus, é o tempo, é a hora, eu vou contigo. É tanto que ela que deu as ordens para as serviçais. Falou, vou fazer o caminho. Então é o seguinte, vocês aqui, então, presta atenção, esse aqui é Jesus, meu filho. Façam o que ele mandar. E o milagre vai acontecer nesse lugar. Você foi feito para dar direção às pessoas. Diga amém. Talvez você não se sinta dessa forma. Talvez você olhe para si e fale, cara, eu não tenho como eu dar direção para alguém, eu estou perdido. Você está numa fase, essa fase vai passar, mas o propósito de Deus para a tua vida é que você impulsione as pessoas ao seu redor. Lembra o que eu falei no início? Toda vez que eu profetizar na sua vida, você diz amém. Eu vou repetir. Talvez você esteja numa fase que você se veja de uma forma que você não consegue dar direção. Talvez você está até perdido, é uma fase. E Deus, ele vai fazer de você, ele tem um propósito para a sua vida, para você impulsionar as pessoas ao seu redor. Diga amém se você crê. Muitas vezes a gente se põe numa posição de só receber. Só receber, eu quero ir no culto, eu quero ir no domingo, eu quero só receber. Sabe, eu tenho sentido no meu coração que isso precisa mudar. Se nós queremos uma igreja grande, uma igreja forte, cada um de vocês precisa ser um ministro. Cada um de vocês precisa arder no coração o desejo de pregar o evangelho, de chamar as pessoas, de dobrar as pessoas aqui neste lugar. Mas para isso, você precisa entender que Deus, ele quer fazer de você um impulsionador. Eu estou falando muito hoje da pastora, porque é uma das mulheres que é referência na minha vida. Eu lembro um dia nós viajamos em família, acho que o pastor já até contou essa história aqui. Para quem não sabe, às vezes tem alguns visitantes aqui, eu sou genro do pastor Ibe, pastor presidente aqui da igreja. E a gente fez alguma viagem um tempo atrás para os Estados Unidos, para Disney, para as montanhas russas, né? E ali é um espetáculo, aquele negócio. Só que o pastor é medroso. E sabe como é que é genro, né? A gente não perdoa. E não perdoa mesmo. Eu tenho um pastor como meu pastor, aquele respeito de pastor, mas em casa, na amizade assim, é diferente o negócio, sabe? E aí fomos lá na maior montanha-russa que tinha lá num parque. O pastor olhou para cima assim. Aí eu vi que ele deu uma tremidinha, não falei nada, né? Ele olhou assim, olhou para Alice, sabe aquele olhar? Eu estou calado aqui na minha. Subimos e ele, não, cara, acho que eu estou passando mal. E é subida, aquela subida grande, né? Um negócio demorado, não estou bem não. Pressão baixando, não sei o quê. Não, vamos. E a gente assim, incentivando. Porque assim, eu queria que ele fosse, de verdade, queria. E aí a gente incentivando, não, pastor, vamos lá, que isso, cara. Vamos ver aqui para os Estados Unidos, vai ficar nessa conversinha. Vamos lá, tal. E aí chegando na hora, de frente para o parque, que quando você já chega para entrar na montanha-russa, o pastor deu para trás. Falou, não vou não, passando mal. Não, vai lá, vai vocês. E desceu, gente. Cara, a gente ficou 2 horas na fila. E ele foi, quando ele chegou lá, ele desceu.
Aí todo mundo, inclusive a pastora, nós descemos na montanha-russa. E aí você sabe, era o que a gente precisava. Aí quando encontramos o pastor, olha lá, tem um carrossel lá, bora lá para o pastor ir. Ficamos o resto da viagem enchendo o saco dele, falando, pastor, infelizmente assim, tem uma montanha-russa não dá, né? Mas tem carrossel, tem bate-bate, o que você quer fazer primeiro? Né? E aí ele viu que nós três, né? Ali o tempo todo. E aí a pastora entrou na história. E aí a gente ouvia as conversinhas, né? Ibe, os meninos vão ficar falando de você a viagem toda, é isso que você quer? É isso mesmo. Vai lá, amor, vai, amor. Né? Aquela história, vai lá, amor. E falando o tempo todo. Aí ele, eu não sei de onde ele tirou aquilo, e ele, eu vou lá, então vai, pastor, vai lá. Mas não desce de novo não, viu? Fica lá, mas vai lá. E aí ele foi, subiu lá tudo de novo, e ele foi, realmente ele desceu. E aí desceu, estufadão, falando aí, quem é o marica aqui? Que a gente estava chamando de marica. Quem? Por quê? Por conta de uma mulher. A verdade foi essa. Se a mulher dele não estivesse lá, ele não tinha subido. O exemplo parece ser besta, um negócio de montanha-russa, não sei o que, mas isso é para a vida. Quando você tem pessoas boas ao seu redor, quando você tem pessoas que te impulsionam, pessoas que vão trabalhar junto com você, pessoas que vão, sabe, te dar aquele suporte, aquele acolhimento para você crescer, você vai longe. Por isso que você precisa se cercar dessas pessoas, pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem. Há vários anos atrás eu tentei o vestibular da UNB, não passei. E eu lembro, já contei a história aqui, uma quinta-feira, saiu o resultado, quinta-feira à noite, eu namorava a Anne naquele tempo, e aí saiu o resultado, não passei no vestibular. Aí fui lá para a Paz, saímos daqui, e eu lembro que a gente namorando, querendo casar. E aí eu lembro que eu chorei na praça, e ela chorou do meu lado, minha namorada à época, né? E chorou junto comigo, e quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero casar com essa mulher. Que ela está chorando comigo aqui na derrota, tipo assim, e falando, amor, vai dar certo, tenta de novo, tenta mais uma vez. Ela foi minha incentivadora naquele momento, e na vida toda, a verdade é essa. E aí, eu falei, tá bom, vamos de novo, vamos mais uma vez. E aí, a história vocês conhecem, passei depois de novo, fiz 2 faculdades, e ela o tempo todo, do meu lado, me incentivando, dando aquele suporte, falando, você é capaz. Ainda que as pessoas achem que você não é capaz, você é capaz. A mulher tem esse papel na vida de um homem, a mulher tem esse papel na vida dos filhos, mas deixa eu te falar, você foi feito para impulsionar as pessoas ao seu redor. Eu vou repetir, você foi feito para impulsionar as pessoas ao seu redor. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero que você pense, quem está do meu lado? Quem são as pessoas que eu posso influenciar? Quem são essas pessoas? Ainda que hoje você pense, mais uma vez eu repito, cara, eu estou mal, eu não tenho que influenciar ninguém. Ainda que você pense assim, eu quero que você comece a dar, porque é dando que se recebe. Quando você passar a influenciar, quando você passar a ajudar as pessoas, quando você passar a dar, isso vai voltar para você de alguma forma. Seja intencional na vida dos filhos de vocês, mais uma vez eu falo. Influencie as pessoas que estão ao seu redor. Eu, como um pastor, eu quero influenciar os jovens a alcançar o mundo, a, sair fazendo o que precisa ser feito. Na sua função, na posição que você está hoje, eu não sei qual a sua posição, talvez você seja um empresário, um servidor público, uma dona de casa, não importa. Na sua função, quem você pode influenciar? Talvez seja um estagiário, talvez seja o seu filho, talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa. Eu te pergunto, quem você pode influenciar? Porque hoje Deus está me dando uma palavra profética, que você vai passar a influenciar. Que você vai ser essa pessoa que as pessoas vão querer seguir. Que as pessoas vão querer seguir porque de alguma forma tem algo diferente na sua vida. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente na sua vida. E eu quero te seguir. Todos vocês foram feitos para isso. Ontem no Núcleo Jovem nós oramos, tirando todo espírito de covardia, todo espírito de medo nas nossas vidas. Nós estamos com uma série de palavras que é destravando o seu potencial. Vocês nasceram para ser grande, nascidos para grandeza. E durante o mês de março inteiro nós vamos estar pregando sobre isso, pegando um personagem bíblico e aplicando princípios, porque nós cremos numa juventude forte. Então você pode vir também, não tem problema, a gente está aceitando velho também na reunião de jovem. Eu quero que Deus fale contigo. Eu quero que você se convença de que você nasceu para algo maior. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.
Feche seus olhos aí no seu lugar. Essa palavra de ser intencional, eu creio que Deus falou para mim, foi algo pessoal, mas quando você é pastor de uma igreja, quando você é um profeta, quando você tem uma posição de sacerdócio, isso acaba refletindo para a igreja, amém? Então eu senti também que era algo para eu passar para a igreja. A gente, sabe, cada gesto nosso, tudo que fizermos, a igreja enquanto instituição, você enquanto membro, você enquanto líder, não importa a sua posição, nós precisamos ser intencionais. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida muito, muito poderosas, sabe? Coisas grandes. E eu estava meio que esperando a coisa acontecer. E aí Deus falou para mim, Alex, você precisa fazer com que elas aconteçam. Você precisa ser intencional nessas coisas. Isso serve para você em todas as áreas da sua vida. Você quer ser um marido melhor? Quais as ações que você vai fazer para que você seja um marido melhor? Sabe, você quer que sua família prospere, que seus filhos prosperem? Quais as ações que você vai fazer para que isso aconteça? Sejamos intencionais, amém? Se você quer aceitar Jesus, saiba o peso que é aceitar Jesus no seu coração e viver para Ele. E viva de forma intencional, sabe? Não meia boca. Sabe, o que tem acontecido mais no nosso meio, principalmente no meio evangélico, são coisas que aconteciam antigamente com os católicos, que eram os católicos não praticantes. Todo mundo já ouviu essa expressão. Hoje nós temos evangélicos não praticantes. Ela se diz evangélico, mas não vai à igreja, não serve a Deus de verdade, não segue o que a Bíblia diz. Sabe? Para que a gente quer viver dessa forma não intencional? Se for para servir a Deus, sirvamos. Se for para servir Baal, sirva Baal então. Não foi isso que Elias falou? Falou para o povo. Parece ser meio louco a gente pensar que Elias chegou para um povo de Israel e falou, ó, vocês querem servir a Deus? Então sirva a Deus. Se não querem, então sirva a Baal, que é outro Deus. Mas não fica no meio do caminho, não fica cocheando, não fica indo para um lado e para o outro, porque Deus não gosta disso. A gente precisa fazer dessa forma. Você precisa ser intencional em servir a Deus, e ser um homem de Deus, e ser uma mulher de Deus. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, toma a tua casa, Pai. Toma cada coração aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, para falar conosco, para convencer-nos das nossas falhas, daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que precisa ser restaurado nas nossas vidas, Pai. Que sejamos intencionais em tudo que fizermos, desde a palavra que sair da nossa boca ao nosso pensamento, Pai. Dá sabedoria aos pais aqui presentes, Senhor Deus, para que eles sejam vigilantes, para que eles saibam, Senhor Deus, ler o ambiente ao seu redor, para que eles impulsionem os filhos deles, Senhor Deus. Nós colocamos as famílias aqui representadas, sabemos que o inimigo tem tentado destruir a família, Pai, porque sabemos que é a base da sociedade, Pai. Eu coloco essa igreja diante de Ti, coloco os pastores aqui, Pai, que possamos alcançar lugares altos, de forma intencional, Pai. Pessoas se convertam ao Teu Evangelho, que pessoas venham aqui e sejam transformadas e restauradas, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus.